Fala aí, galera, beleza? Está começando mais um boletim semanal aí para vocês. Hoje com uma formação diferente aí. O Caio Torres não pôde estar presente, mas ele vai mandar a participação dele em vídeo para nós, para que a gente coloque aqui também junto à nossa e fique com um programa completo. E aí eu já vou apresentando os meus companheiros de hoje, então. Bruno Camargo. Fala aí, rapaziada ligada no Leitura, e fala aí, meus companheiros, bora para mais uma leitura. Guilherme Barcelos. Fala aí, pessoal, sempre um prazer estar aqui para comentar sobre esporte. Vamos que vamos. E Vitor Recla. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje sem o nosso parceiro Caio, mas vamos que vamos. É isso aí, a gente começa então com as informações do Bruno Camargo. Fala pra gente, Bruno. E Greg, então, essa corrida do GP de Sakir foi diferente, né? A gente já sabe que o nosso querido Lewis Hamilton não pôde participar porque está com Covid-19, e isso abriu espaço para o garoto George Russell mostrar seu talento na pista. Infelizmente, por um erro da Mercedes, que por ironia do destino é a campeã de construtores, fez uma bagunça danada na hora dos boxes, quando furou o pneu do garoto George Russell, e chamaram tanto ele quanto o Valtteri Bottas nos boxes, e aí fizeram uma lambança e acabaram prejudicando ambos os corredores, tanto que o George, que liderava com folga a corrida, acabou em nono e ficou muito decepcionado, muito frustrado, porque realmente mostrou ser um corredor muito talentoso e que tem muito potencial, mas dessa vez, infelizmente, prejudicado por sua própria equipe, não conseguiu a vitória. Mas isso também deu oportunidade para um pódio bem inusitado, digamos assim. O Sérgio Pérez ganhou essa corrida, ele que não vai participar da próxima Fórmula 1, porque a Racing Point não renovou com ele. E outro detalhe interessante é que essa é a primeira vitória da carreira dele. Primeira e última da Fórmula 1 até agora, né? Infelizmente, tadinho dele. Mas, seguindo aí o pódio, temos o Esteban Ocon da Renault, mais um pódio para a Renault, que vem se reerguendo aí com uma equipe tradicional aí da Fórmula 1. Lance Stroll em terceiro. Aí agora fechamos o pódio, vamos para os 5 primeiros, né? O Carlos Sainz da McLaren em quarto e o Daniel Ricciardo, mais um da Renault, em uma posição muito boa, em quinto. Agora vamos falar do brasileiro Pietro Fittipaldi, que terminou em 17º, mas foi muito elogiado pela equipe Haas, que é a equipe do Grosjean, que ele está substituindo. E vamos ver se vai ser mais um corredor brasileiro aí nessa longa lista de corredores talentosíssimos que nós tivemos e que está em falta nesses anos de Fórmula 1. Queria saber o que vocês acharam da corrida, da performance do George Russell e do Pietro, e dos outros que também chegaram no pódio, né? A gente não costuma ver esses corredores no pódio, então eu queria saber a opinião de vocês. Eu queria destacar o Sérgio Pérez, né? Ele que se envolveu aí numa batida logo na primeira volta com o Leclerc, acabou indo para o último lugar, e aí numa corrida de reabilitação, né? Acabou conquistando o pódio, muito também pelo que o Bruno disse, né? O erro da Mercedes aí com o Russell e com o Bottas também, que acabou colocando os pneus de um piloto em outro carro, que é irregular na Fórmula 1. Ele que teve que sair, completar a volta e voltar novamente para os boxes e trocar novamente os pneus. Tem uma chance aí para o garoto, né, que teve a oportunidade de brilhar com o carro de Lewis Hamilton, sabendo também que, além de ser muito importante a questão do piloto, né, o carro também ajuda bastante e facilitou também para que o menino tivesse aí um bom desempenho na corrida, apesar de ter ficado com o nono lugar. Mas a gente também, eu ressalto aqui também o Ocon, né, essa renovação aí da Renault com a garotada aí, né, também tendo o Daniel Ricciardo também, que já é um experiente na Fórmula 1, mas também ocupando boas posições, alcançando o top 5 desse GP de Sakir. E o Fittipaldi, né, que a grata surpresa, assim, substituiu, né, o Grosjean após uma falha aí, um acidente na última corrida, mas muito importante também para a família Fittipaldi, né, ele que é neto do Emerson Fittipaldi, e para nós brasileiros, né, por termos novamente um corredor brasileiro, né, disputando a Fórmula 1. Muito importante, vamos ver também. O Bruno falou da questão do Sérgio Pérez, né, ele que está sem contrato para 2021, a Haas não tinha renovado com ele, né, mas quem sabe depois dessa brilhante corrida, né, que se não agilizam uma papelada e renovam com ele para que ele possa disputar o próximo GP de Abu Dhabi. Sim, né? Dando sequência aí no que o Vitor está falando também, foi uma corrida bem interessante, né? O Sérgio Pérez é um piloto já experiente na Fórmula 1, na minha visão até melhor, né, que o piloto principal aí da Racing Point, muito também agregado
pelo pai dele, né? O pai do Lance Stroll é o dono aí, um dos donos da equipe, então isso influencia, mas o Sérgio Pérez é um grande piloto e acabou sendo coroado, né, nessa corrida maluca aí. Teve esse erro aí grotesco da Mercedes, que acabou prejudicando o estreante, né, o Russell, o Judge Russell, que é um piloto assim, que faz parte aí dessa nova geração, é um piloto da academia da Mercedes, em que a Mercedes aí também, depois dessa atuação dele, pode já começar a pensar numa posição para ele na equipe, né, no lugar do Bottas aí, talvez, ou do próprio Hamilton, que a gente tem que olhar se vai renovar ou não, um piloto também já experiente. E do ponto de vista da corrida, legal, né, por essa coisa da coisa inusitada, né, pessoas diferentes, corredores, pilotos diferentes no pódio, então é sempre legal. Destacar também, como vocês falaram, aí a Renault, né, que vem se firmando muito bem aí, né, conseguindo colocações interessantes, o Ocon, o Ricardo aí, né, que ficaram entre os 5 primeiros. Lembrando também que para a próxima temporada a Renault vai ter o experiente Fernando Alonso correndo de volta na escuderia lá, então assim, é interessante. E também eu queria destacar mais uma vez uns problemas, né, do Verstappen, que é um piloto que a gente sabe que é muito talentoso, mas que conta com muitos problemas, seja do carro ou seja pela impulsividade dele, a agressividade dele na pista. Então, mais uma corrida aí que ele poderia ter ido bem, né? Visto aí os problemas da Mercedes, mas vitória merecida para o Pérez, o mexicano. Gostaria de ressaltar o que você disse sobre o Verstappen, né, Guilherme? Porque a gente sempre vive elogiando ele aqui, falando sobre o potencial dele, mas ele tem que realmente fazer valer esse potencial. A gente sempre fala e fica só na expectativa. Infelizmente, ele comete uns erros de garoto mesmo, fica garoteando aí na corrida e não corresponde ao que todo mundo bota nele, né? Talvez seja um pouco da pressão também, né? Ele fica um pouco nervoso ali, acaba errando em algumas coisas, mas é um piloto talentosíssimo e todos esperam que ele venha a ser o grande piloto que todo mundo fala que ele vai ser. Sim, muita gente na Fórmula 1 que acompanha vê ele como o principal rival do Hamilton pela essa questão, né, do talento dele, mas ele ainda é um piloto imaturo, principalmente na parte psicológica, e isso acaba afetando aí em corridas onde ele poderia ter sobrado, porque talento, como você disse, ele tem de sobra, mas ele tem que melhorar isso para a próxima temporada. É isso aí, então, pessoal. Apanhado geral desse último GP aí que Bruno trouxe, juntamente com um comentário da galera aí. E também bacana demais ver o Fittipaldi aí, mais um Fittipaldi presente. E ele que vai correr também o próximo GP, né? O GP de Abu Dhabi. Então a gente fica ligado aí para ver a performance dele nessa próxima corrida, já que o Grosjean não vai poder participar também desse GP que está se recuperando em casa. A gente vai dando sequência, então, ao nosso boletim. Passando a bola para Guilherme Barcelos, que vai falar de transferências, de contratos da NBA, não é isso, Guilherme? É isso, Greg. Vamos falar aí de Lakers e de renovações, né? A equipe aí, a franquia Angelina, anunciou renovações importantes das suas principais peças, né? Que é o LeBron James e o Anthony Davis. Então eu trouxe aqui para vocês alguns números, né? Dessas negociações. Então a gente começa falando do LeBron James, né? Que ampliou seu contrato aí por mais 2 temporadas, né? Pelo valor aí de 85 milhões de dólares, na casa aí dos 445 milhões de reais. O LeBron, que tinha já um contrato de 4 anos, né? Ele chegou na equipe do Lakers em 2018, então ele já jogou 2 temporadas. Porém, ele tinha um contrato até a temporada 2021-2022, na qual, nessa temporada, ele poderia ser agente livre, ele poderia escolher, era opcional. Se ele quisesse sair da equipe nessa temporada, nesse último ano de contrato, ele poderia. Então, com essa renovação, essa extensão, ele garante esse ano, né, 21, 22 e o próximo ano, que é o ano, a temporada 22, 23. Então, mais 2 anos aí para o LeBron James, que com isso vai completar 20 temporadas, né, incríveis 20 temporadas na maior liga de basquete, sendo aí um dos principais jogadores. Ele que é 4 vezes campeão da NBA, 4 vezes MVP de finais também da temporada regular, então é realmente um craque. E é o grande líder dessa franquia do Lakers. E também eu queria destacar a outra renovação que veio logo na sequência, na mesma semana aí, né? Que é o Anthony Davis, né? Que renovou um contrato longo aí de 5 temporadas, né? Com a equipe dos Lakers, por um grande contrato também, 190 milhões de dólares, ali na casa de 957 milhões de reais, quase $1 bilhão aí. Ele que fez a sua primeira temporada no Lakers, justamente nesse ano que passou agora, teve incríveis médias aí de 26 pontos e 9 rebotes.
foi também um grande nome na conquista do título da NBA. E como eu disse, né, e eu já falava também há uns programas atrás com vocês que o Anthony Davis ia alinhar seu contrato junto com o LeBron James. Então, esse contrato dele vai até a temporada 24-25. Porém, tem uma cláusula que ele colocou no contrato, juntamente aí com o seu agente, que ele pode sair também nesse último ano. Então, ele ficaria ali garantido até a temporada 23-24, que é justamente a temporada onde seria a primeira temporada do LeBron fora da equipe, né? Então, assim, ele está condicionando aí seu futuro muito ao LeBron, porque ele sabe também, né, do tamanho do LeBron e do peso que o LeBron traz para uma equipe de basquete. Então, assim, eu queria que vocês comentassem como é que vocês verem essas renovações aí dos Lakers. Então, Guilherme, o Lakers não ia deixar escapar, né? Duas peças fundamentais, as duas principais peças, aliás, né, que eles trouxeram aí para a equipe, renovaram contratos milionários, né? Diga-se de passagem aí, você comentou os valores. Então, muito importante para que a franquia mantesse esses dois atletas, para conseguir o próximo título e seguir em busca aí, né? Porque é sempre isso que eles querem, ainda mais com essas peças aí. E também, Guilherme, a gente comentava em off aqui, trazer informação também, né, de que um dos fatores que motivaram a renovação do LeBron aí foi a possível possibilidade aí dele jogar a possibilidade dele jogar com seu filho aí futuramente, né, o Bronny James aí, que está na universidade e tem tudo para poder conseguir ser draftado aí na temporada 2023-24, quem sabe, né, o LeBron poder conseguir jogar com ele aí. Então, foi um dos fatores determinantes para que ele renovasse com a franquia. É muito importante essa dupla para os Lakers, né? Uma dupla que entra aí para os melhores de todos os tempos, né? Eles que trouxeram novamente o título para Los Angeles após 10 anos, após 10 temporadas, então ficaria difícil não segurá-los, né? Então é uma dupla que traz muito retorno financeiramente, tanto tecnicamente, né? E ainda melhor, através de títulos, né? Eles mostraram isso na última temporada e são dois astros da NBA e não poderiam ficar de fora, né? Muito importante essa renovação para que eles continuem aí no topo, né? Ou quem sabe aí traz uma hegemonia na Liga Norte-Americana. Sim, e como o Greg disse, né, essa possibilidade aí de uma coisa inédita, né, que seria um filho jogar com o pai aí na maior liga de basquete do mundo, uma coisa assim que nunca aconteceu, e com um jogador do tamanho do LeBron James seria realmente mais um feito aí para a carreira dele. Lembrando que para isso acontecer... Imagina a expectativa em cima do garoto, hein? Não deve ser fácil não, né, Greg? A pressão ali do pai em cima do moleque não vai ser fácil, não. E ainda mais o LeBron James, né? Uma pessoa que é extremamente competitiva, então o Brown James deve estar acostumado já com essa pressão. Inclusive aí, eu estou me recordando aqui, tem vídeos dele aí na internet acompanhando os jogos do filho e ele fica bem loucão ali na beira da quadra. Então, assim, caso ele jogue mesmo com o filho ou jogue contra a equipe do filho, né, que é o que ele disse também que é um dos sonhos dele, né, queria estar ali na maior liga de basquete do mundo junto com o filho, teria que acontecer três fatores que a gente estava comentando em off também antes do programa, que é o primeiro fator seria o filho dele, né, o Brown James, se configurar realmente aí como um prospecto padrão NBA. O que seria isso? Seria se tornar realmente um jogador de nível de NBA, porque para entrar na NBA você tem que ter um nível, é a maior liga do mundo, então não é qualquer jogador que entra mesmo sendo filho do LeBron James. Então esse seria o primeiro fator. O segundo seria abolir, né, essa regra aí do on and done, né, que seria uma regra na qual o jogador tem que passar pelo menos uma temporada jogando ali na universidade para se credenciar e se inscrever para o draft da NBA, né, e o Brown teria que conseguir essa exclusão dessa regra aí, lembrando que ele ainda deve estar em high school, então não tem muita perspectiva a respeito disso. E a terceira seria o LeBron estar na ativa na temporada 23-24. Eu creio que ele vai estar, é um jogador que se cuida muito bem, ele estará com cerca de 38 anos aí, né, nessa temporada, então assim, dá para ele jogar sim na NBA, então vamos torcer, seria muito interessante mesmo ver o filho e o pai, né, jogando juntos. Guilherme, era isso que eu ia comentar, a questão da forma física do LeBron, né? Ele que em entrevista disse que não tem perspectiva para parar, né? Então ele sempre uma temporada ou outra ele prepara mentalmente
e fisicamente, né, para poder encarar uma nova temporada. Então, a cada uma que se fecha e a outra que ele tem a oportunidade de abrir, ele continua firme e forte aí, quem sabe, né, com 38 anos, perdão, no auge aí da sua forma física, né, vamos colocar assim, ele possa, quem sabe, atuar com o filho dele. Sim, seria muito interessante mesmo. E pessoal, só para encerrar aqui as notícias de basquete, né, também continuando nos Lakers, eu queria trazer aí algumas movimentações dessa equipe também, para destacar, né, que essa equipe realmente, além dessas renovações do LeBron e do Anthony Davis, vem muito forte mesmo, principalmente no seu elenco. Algumas contratações que eles já fizeram nessa off-season. A gente tem o Dennis Schroeder, que é um armador muito interessante que vem do Oklahoma City Thunder, né? O Montrezl Harris, que veio do rival, né, dos Clippers, e ele foi eleito aí o melhor sexto homem da última temporada, então é uma baita aquisição aí para o elenco dos Lakers. A gente também tem o Ellis Matthews, que é um jogador ex-Milwaukee Bucks, que é um gatilho de três aí, pode ser importante no perímetro, e tem os dois pivôs aí que eu creio que vai ajudar bem, né, que é o Marc Gasol e o Montrezl Harrell, eu já falei Montrezl Harrell. Então o Marc Gasol aí, que é o espanhol ex-Toronto Raptors. Então, são peças assim de jogadores que são jogadores que têm um nível aí no mercado da NBA e realmente vão agregar muito para esse elenco dos Lakers. Lembrando que o Lakers perdeu alguns jogadores, né? Para trazer esses jogadores, eles se desfizeram do Dwight Howard, que é um pivô, e também do outro pivô, Javel McGee, e também do Caldwell Pope, junto do Danny Green, que são os dois jogadores mais baixos aí, armadores. Então, assim, vejo essas movimentações muito interessantes, agregando aí as renovações de LeBron e Anthony Davis. Então, o Lakers vem forte aí para a próxima temporada, pessoal. É isso aí, o Lakers se movimentando no mercado, além de renovar então com LeBron e Anthony Davis, trazendo essas peças fundamentais aí. É isso, a gente vai dando sequência então. Agora a fala com o Vitor Heckler, que vai comentar aí sobre os capixabas, né, Vitor? É verdade, Greg. Semifinal do Capixabão na reta final. 4 equipes aí brigando por 2 vagas na final, logicamente, né? E também por 2 vagas em competições nacionais. Lembrando que esse ano nós não tivemos a Copa Espírito Santo, né? Que herda aí vaga para a Série D, perdão. Então, os 2 finalistas herdarão essas vagas antes que seja vice-campeão ou não, já terão vaga definidas na Série D e na Copa Verde, né? E a Copa do Brasil fica naquela indecisão ainda de quem será somente o campeão ou os dois, né? Visto que dependia de uma combinação de resultados aí na Série D para que o Espírito Santo subisse, né, no ranking e alcançasse novamente as 2 vagas, né, que já teve em outros anos. Eu vou passar aqui rapidinho os resultados das quartas de finais. Vou falar o placar agregado dos jogos. Tá? Então, Rio Branco 3, Desportiva 2, São Mateus 0, Rio Branco de Venda Nova 4, Serra, só um minuto que eu me perdi aqui, Serra 2, Real Noroeste 3, e para fechar, Estrela do Norte e Vitória 1-1 no placar agregado. O Vitória passou por ter tido a melhor campanha, jogar por 2 resultados iguais. Então, ficou finais com Rio Branco e Vitória, mais um clássico da capital, e Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova, aí, o clássico do interior. Nós já tivemos Rio Branco ou estamos tendo, né, Rio Branco e Venda Nova, neste momento agora que estamos gravando o boletim semanal, né, havia tido um apagão no estádio Kleber Andrade, a partida estava 1-1, e amanhã teremos Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova. Real Noroeste tem atenções aí com a Série D, né, empatou com o Brasiliense, perdão, pelo placar de 1-1 na primeira partida. Eu queria saber de vocês a expectativa desses 2 jogos, entre Rio Branco e Vitória e Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova, tendo aí possíveis candidatos a disputar as competições nacionais no ano de 2021. Então, Vitor, só para poder trazer informação aí, né, do jogo Rio Branco e Vitória, a gente estava comentando, né, da partida que estava ocorrendo aí. O jogo foi encerrado com 40 minutos do segundo tempo, por conta do apagão que você citou, e aí o juiz esperou por 30 minutos, mais 30, mas deu a partida por encerrada e ficou nisso mesmo, 1-1, empate aí, que ao meu ver é o confronto mais equilibrado desse capixabão, dessa semifinal, até porque o Vitória, né, eliminado da Série D, deposita suas forças nessa competição, e o que é muito importante, né? A torcida com certeza está em peso aí, torcendo bastante para que o Vitória avance nessa competição, por conta justamente da eliminação precoce. E a gente esperava muito que o Vitória avançasse na Série D. E o outro confronto, eu já vejo o Real Noroeste um pouco mais à frente, porém tem um detalhe,
que é muito importante destacar que o Real Noroeste está numa disputa aí acirrada com o Brasiliense na Série D. Então a gente não sabe se a equipe vai estar 100% para essa partida de amanhã, porque o Real Noroeste empatou em 1-1 com o Brasiliense, né? Agora viaja para poder pegar a equipe fora de casa, então é muito importante conseguir essa classificação. Então a gente fica ligado nesse confronto de amanhã aí, né? Porque o Rio Branco de Venda Nova tem tudo para poder aproveitar, né? Caso o Real Noroeste tenha alguns desfalques aí. E atletas também que possivelmente não estarão com 100% de condição para a partida, né? Não podemos esquecer também que o Rio Branco de Venda Nova foi o vice colocado, né, na geral aí na classificação, mas apesar disso pegou um fraco São Mateus, né, visto aí que a pandemia derrubou muitos times, né, tiveram contratos rescindidos e tudo mais, passou facilmente sobre o Pitbull do Norte e não chega, ao meu ver, com tanta força assim para a semifinal. Tem esse fator lógico, mas acredito também que o Real Noroeste trará forças para o confronto, porque é uma vaga na final, independente do título, já preenche totalmente o calendário de 2021, então ainda mais que a classificação para a Série C neste ano, briga com estar sempre na Série D todos os anos, né? E, Vitor, só mais um comentário para fechar aqui a minha fala. Se a gente analisar outros capixabões anteriores aí, o Rio Branco de Venda Nova apresenta como uma surpresa, né? Por chegar tão longe assim, ter feito um campeonato muito bom, muito consistente, né? Ao longo do ano aí. Então, muito bacana ver a equipe chegando tão longe também. Sim, Greg. A última vez que o Rio Branco chegou tão longe assim, se eu não me engano, foi o campeonato de 2017, né? Tiveram aí Ratinho, outros nomes importantes dos jogadores da capital, que alavancaram o time polenteiro, né? Mas é um time de muita força, jogando em Venda Nova, né? Mas, sim, realmente é uma surpresa, principalmente diante do Real Noroeste, né? Que é um clube que vem aí, não parou de treinar durante a pandemia e vem muito bem nessa Série D. E assim, pessoal, eu acho que essas semifinais aí estão bem equilibradas, né? O Real Noroeste, que, como o Greg disse, é uma equipe que está muito bem na Série D, e por estar focada na Série D, pode dar aí essa brecha para o Rio Branco de Venda Nova, que, como vocês disseram, é uma equipe que tem sua força por jogar lá no Olímpio Perim, em Venda Nova, né? Então, assim, pode se aproveitar desse momento em que o Real Noroeste está focado realmente no que é o principal, que é a Série D. E do outro lado dos confrontos, né, das semifinais, a gente tem um clássico aí, um clássico muito tradicional, Vitória Rio Branco. O Rio Branco que aposta aí na experiência de alguns jogadores, como por exemplo Pepeta, né, e o Rony Clay, aí, experientíssimos, para tentar levar a equipe aí Capa Preta mais um título, né, capixaba. E o Vitória que tenta vamos dizer assim, dar um ânimo, né? Vamos dizer assim, uma notícia boa para o seu torcedor após aí os problemas que a equipe enfrentou, a eliminação na Série D. Então, um título aí no Campeonato Capixaba seria um grande bônus aí para a torcida e para o time. Então, tem tudo para ser um confronto muito equilibrado. Esse primeiro jogo aí teve a questão da paralisação pela falta de energia, foi 1-1. Então, assim, é um confronto que eu vejo aí bem equilibrado. E do outro lado, o Rio Branco de Venda Nova com um pouquinho de favoritismo em cima do Real Noroeste, mas com certeza também a equipe lá de Águia Branca vai querer sim chegar em mais uma final aí de Campeonato Capixaba. É isso aí, então, pessoal. O Vitor trouxe as informações gerais aí dos clubes capixabas, comentamos aqui também. E só uma última, que saiu agora à noite a respeito da Copa Verde, foi definido aí os adversários dos capixabas. O Vitória vai pegar na primeira fase aí novamente o Brasiliense, está sempre no pé aí dos clubes capixabas. E o Real Noroeste, na primeira fase, vai enfrentar o Palmas de Tocantins. Então, esses aí são os adversários dos capixabas. Acredito que Vitor venha comentar mais à frente, aí, seja através de release ou mesmo no boletim aqui. Então, a gente fica ligado também, né, que é muito importante essa competição para os clubes capixabas. Vamos finalizando, então, o nosso boletim, né, pessoal? Como sempre, com as informações do voleibol para vocês. E, mais uma vez, vôlei de praia, competição que está finalizando aí esse ano de 2020, a competição, consequentemente, também. E aí, a competição feminina, o torneio feminino, né, do vôlei de praia e do circuito brasileiro se encerrou, então, nesse ano de 2020, claro, e a dupla olímpica aí, né, venceu mais uma vez. As vencedoras aí, Agatha e Duda, novamente, elas fortíssimas no vôlei de praia, venceram na Patrícia e Rebeca por 2-0, e com a vitória aí, com a medalha de ouro, mais um título, né, elas se isolaram na liderança do ranking nacional.
ao final vou passar para vocês como é que está esse ranking aí. E essa é a terceira conquista, é o terceiro ouro delas nessa temporada 2021. Comentando aqui mais uma vez, lembrando sempre que os confrontos ocorreram na Arena CDV, lá no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, no Rio de Janeiro. E surpresa, hein? Medalha de bronze aí ficou com a dupla capixaba, elas que na quarta etapa, a gente está falando da quinta, né? Elas que na quarta etapa chegaram às semifinais e dessa vez conquistaram aí a medalha de bronze, uma conquista inédita para as capixabas, Elise Maia e Tâmela. Elas que venceram Carol Solberg e Thalita por 2-0, vitória muito importante aí, em cima, aliás, de uma dupla fortíssima aí, né? Como eu já destaquei aqui para vocês, essas duplas que estão sempre presentes nessas fases finais, então uma conquista muito importante. E aí, só para poder passar o ranking então do feminino, como é que está dessa temporada 2021, nós temos então, como eu disse, Agatha e Duda consolidada ali na primeira posição, com 1.920 pontos, essa vitória aí que garantiu a elas 400 pontos, essa medalha de ouro. Ana Patrícia e Rebeca com 1.760 pontos, e Thalita e Carol Solberg com 1.520. E só para lembrar também, né, que para fechar também a quinta etapa do masculino aí, vai acontecer essa semana, entre os dias 10 e 13 de dezembro. E claro, eu fico ligado e também peço para que vocês acompanhem, fiquem de olho aí nesses jogos que são muito importantes. E claro que vou passar para vocês no próximo boletim os resultados. Duda dispensam comentários, né? Elas estão na briga aí, já visando aí o ouro olímpico, né? Mas é interessante, Greg, essa questão da dupla capixaba, né? A Tâmela, que tem apenas 20 anos aí, mescla a juventude com a experiência da Elise Maia, né? Ela que voltou a conquistar uma medalha após 3 anos, né? Depois do nascimento da sua filha, então teve um pouco momento parado. A gente sabe que essas questões das atletas femininas tem essa questão da gravidez, né, da gestação, então demora um pouco a voltar ao nível que sempre, o alto nível que sempre jogaram, mas muito importante, ainda mais para bater a Carol Solberg, né, e sua dupla. Então, muito importante para que, fechando esse ano de 2020, já pensando em 2021, não sei como é que está a questão do ranqueamento para as Olimpíadas, né, se ainda há chances de classificação para a dupla capixaba, mas já é muito interessante, principalmente para a Tâmela, que vem mostrando muita personalidade, né, com apenas 20 anos ao lado de uma experiente, que é a Elise Maia. Sim, Vitor, quanto às Olimpíadas, né, já estão cravadas ali as duplas femininas que vão representar o Brasil, que aí no caso é a Agatha e Duda, e Ana Patrícia e Rebeca, que vão para Tóquio, no Japão. Quem sabe conquistar esse ouro aí para a gente. E, Greg, aproveitando isso aí que você falou, eu queria justamente destacar esse ponto, né? Essas duas duplas aí, Ana Patrícia e Rebeca, e Agatha e Duda, realmente são as duplas que dominam, né, o vôlei de praia aí, das 5 etapas, né? A gente teve aí 3 finais foi entre essas duas duplas, então mostra justamente aí o porquê que elas estão nas Olimpíadas, né, já classificadas para as Olimpíadas de Tóquio. E sobre esse jogo, afinal, muito interessante que eu estava vendo, né, que essa dupla, né, Agatha e Duda, ela conseguiu uma virada interessante, né, no jogo, né, foi um jogo bem equilibrado, apesar de ser 2-0, foi parciais ali de 21-18 e 21-17, ou seja, bem equilibrado. E no primeiro set, foi a Agatha que comandou essa virada. E no segundo, foi a outra parceira, né, a Duda, com saques eficientes. Então, aí a gente vê, eu queria destacar isso, né, que a gente vê que é realmente uma dupla entrosada, que um set uma decide e na outra no outro set é a outra parceira que decide. Então, assim, mostra realmente porque elas são as líderes aí do ranking aí nacional. Então, grande destaque para essa dupla mesmo que comanda aí o vôlei de praia, Agatha e Duda. Sim, Guilherme, muito bacana mesmo ver esse entrosamento todo delas, a gente que vê por vezes aí as duplas trocando, isso acontece, é normal, mas rapidamente assim uma ou outra se destaca e consegue chegar tão longe como elas estão chegando aí, ela e as outras duas duplas que eu citei, né, que estão bem aí no ranking, Ana Patrícia e Rebeca, Thalita e Carol Solberg. Então é isso aí, galera, as informações do voleibol e todas as outras informações que nós trouxemos aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando bastante do nosso boletim semanal, tá joia? Fiquem ligados no @leitura de jogo com 2 Os no final lá no Instagram. E é isso, vai ficando por aqui mais um boletim. Agradeço a participação dos meus companheiros e fiquem ligados também nas informações que o Caio Torres vai trazer para vocês. É isso aí, então. Valeu, Bruno Camargo. Valeu, Greg. Valeu, meus companheiros. Um salve para o nosso amigo Caio Torres, que depois vai deixar as informações dele aqui. Sentimos sua falta. E muito obrigado a você que está assistindo. Continue acompanhando nossas atrações aqui. Valeu, Guilherme Barcelos. Valeu, Greg. Valeu, pessoal. Sempre um prazer estar
estar aqui com vocês. E hoje, né, a gente não vai debater aí sobre futebol, mas fica para uma próxima oportunidade com o nosso amigo Caio. E valeu, Vitor Recla. O programa de hoje é até um pouquinho mais curto, né, quando não fala muito de futebol por aqui, né? Mas mesmo assim, queria agradecer a participação de todos e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí, Caio, trazendo informações de futebol, e até a próxima, galera. E fiquem ligados aí que amanhã ou quinta-feira, né, tem Futebol de Pocar no Spotify, comentando aí sobre a participação dos capixabas na Série D. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.